Salve, salve, amigos e inimigos do rei. Sejam bem-vindos ao Cristocaus Podcast, o podcast do Cristo. Desculpa, vai de novo, Danilo. É Cristo ou é caos? Demorou muito. De novo, Vai que ter que- nada. Essa parte vai ficar agora. Vai lá, Danilo, vai na paz. Reseta. Vamos lá. Salve, salve, amigos e inimigos do rei. Sejam bem-vindos ao Cristocaus Podcast, o podcast do cristão otimista. Nós declaramos a vitória de Cristo em tempos turbulentos como o nosso. Como vai, Geoffrey? Tô bem, graças a Deus. E você, Gabriel, como vai? Salve, amigos do rei, boa noite, ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estejam assistindo. Estou bem também, graças a Deus. Amém. Então, estamos aqui de novo, nós três, para o nosso quarto e último episódio. Opa, último episódio. É isso mesmo? Isso, o último Acabou? episódio. Da primeira temporada, né? O último da temporada, dessa temporada tão especial. Exatamente, esse aí. Então a gente encerra com 4 episódios, a primeira temporada, digamos assim, piloto, né? Uhum. Perfeito. E para finalizar essa temporada, pensamos em algo bem interessante. Nós vamos responder a algumas perguntas que recebemos no YouTube em relação a episódios anteriores e também na nossa comunidade, na verdade na comunidade da Missão Guanabara no WhatsApp. Inclusive a gente vai deixar o link aqui na descrição para quem quiser poder O solicitar a entrada diretor lá, é tá bom? esse cabra aqui de cabelo cinza e barba cinza, tá? Ele é o diretor. Sou eu. Ok, exatamente. Então, sem muita demora, já podemos iniciar. A primeira pergunta, eu vou ler e diz o seguinte: na minha opinião, Deus transforma caos em ordem. Em Gênesis 1:2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não seria esse o caos primordial e depois, com o pecado do homem, um outro caos? A desordem antes da criação e depois o caos pela quebra da ordem divina? Eu confesso que eu não entendo o que ele quis dizer com tudo isso aí, mas é uma pergunta bem interessante e toca diretamente no nosso nome, né? Cristo ou caos. E se vamos falar do caos, devemos definir o caos. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa pergunta foi na filosofia e mitologia grega, né? Mas todos os pagãos, na verdade, têm alguma ideia de que algo existia antes da criação, né? Então, a palavra primordial me faz pensar nisso. E eu até trouxe um trecho de um livro que eu quero ler sobre esse tema, mas respondendo a priori, eu diria que nada vem antes de Deus, né? Pode ser que o irmão quis dizer que Deus criou, que não somos a primeira criação, ou que Deus criou um mundo caótico primeiro, isso ia requerer uma redefinição de caos, né? Mas o meu primeiro pensamento com essa palavra primordial é em algo que exista antes de Deus ou independente de Deus. Isso nós temos que negar. Perfeito. Pegando também, assim, o gancho da pergunta que foi feita no YouTube, me parece que ela está ligada com o fato de quando Deus criou o mundo, o relato de Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia. Talvez ele esteja pegando ali a terra ainda incompleta e associando isso com desordem, com bagunça, com falta de governo sobre a criação. Mas não, algo ser incompleto não significa que isso é desordem, não significa que isso é ausência de governo. Deus ainda estava no processo de concluir a criação. Então, como o Geoffrey falou, nada foi criado antes dos 7 dias da criação, dos 6 dias da criação, absolutamente nada. Então, tudo que existe nos céus, na terra,
e debaixo da terra. Isso inclui os anjos, as entidades celestiais, isso inclui tudo que há no céu e tudo que há na terra, isso inclui todas as estrelas, todas as galáxias, todas as galáxias não, mas isso inclui todo o universo. Nada disso foi criado antes dos 6 dias da criação. Quando Deus aí está criando o mundo ali, ex nihilo, a partir do nada, apenas com a sua palavra, apenas por meio do Verbo, por meio de Cristo Jesus, o Filho, ele está criando o mundo, e apenas no 6º dia da criação é que finalmente a criação está completa. Caos tem a ver com desordem. E essa desordem aqui, que a gente está trabalhando, ela só existe após a queda. Que é quando o pecado entra no mundo, e é quando a criatura se rebela contra o Criador. E se rebelando contra o Criador, quebrando a lei de Deus, deixa então de sujeitar-se à sua vontade revelada, de sujeitar-se à sua vontade descritiva, à sua vontade ética, à sua lei. Então é nesse sentido. A partir do momento em que o homem não se submete ao senhorio do Criador, uma vez que esse homem tem a responsabilidade do mandato cultural de governar a criação, se esse homem, que foi criado como co-regente da criação, não se submete ao Criador, tudo que está debaixo da autoridade desse homem entra em desordem. Então, o caos é apenas pós-queda. Então, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus aparava sobre as águas, e depois Deus vai lá e coloca sem forma e vazia, né? Ele coloca forma na criação e ajeita tudo, ali não é ele transformando o caos em ordem, é apenas ele completando a criação mesmo. Pensa, você vai construir uma casa, vai construir uma parede. Antes da etapa final, do acabamento final, de tudo estar pintado, você vai ter que colocar tijolo, colocar cimento, reboco, por aí vai. Isso não quer dizer que a construção está em desordem. Estaria em desordem se os construtores daquela obra estivessem fazendo bagunça. Mas o simples fato dela estar incompleta não significa desordem. E na narração de Gênesis, estar sem forma, aí isso até pode levantar a ideia de aí tinham algum caos, e até a própria palavra cosmos, né, ela quer dizer uma organização, dar forma às coisas, mas ela está sem forma e vazia, né, que aponta algo muito mais neutro de que há caos. Mas é uma ideia muito antiga e muito comum nas culturas humanas, que o caos predatava. É importantíssimo fazer como o Gabriel está fazendo, vincular o caos diretamente ao pecado. Até as culturas que têm histórias de algum jardim, de algum estado idílico, né? Histórias de uma queda, de uma era dos homens que era melhor, e possamos talvez um dia voltar a isso. Todas essas narrações já têm caos e pecado por trás de tudo, até antes dessa queda. Então, a nossa queda, a queda bíblica, a queda verdadeira, ela nos dá assim, uma linha de eventos e consequências muito mais clara, né? E a bagunça mental que sai dessas mitologias surge exatamente porque existe tragédia, existe coisa triste, mas não existe pecado mesmo, a não ser contra esses deuses aleatórios e demônicos, né? Então, vincular com o pecado é importantíssimo. E, como o Gabriel fez também, vincular a criação ex nihilo, né? do nada. E a base da doutrina cristã creatio ex nihilo é a ideia de Deus como o supremo ser. E eu queria ler, eu vou estudar, até com o grupo da Missão Guanabara, nós vamos estudar Anselmo um pouco, né? E eu estou ensinando 3 livros de Anselmo de Cantuária a alunos meus no ensino médio agora, então esses livros estão muito na minha cabeça agora. Eu queria ler o capítulo 5 do Proslogion, que é um parágrafo, e aí ler algumas frases de outro lugar. O que és tu, então, Senhor Deus, do qual nada maior pode ser concebido? E só assim de lado, o Olavo de Carvalho detesta essa ideia. Ele acha um jogo de palavras, sabe?
Enfim, eu não estou lendo o argumento completo. Eu acho um argumento excelente, mas claro que não estou lendo o argumento completo. O que és tu, então, Senhor Deus, do qual nada maior pode ser concebido? Mas o que és tu, senão aquele que, como o mais elevado de todos os seres, só existe por si mesmo e cria todas as outras coisas do nada? Então ele cria do nada, porque ele existe por si mesmo, é totalmente autossuficiente. Pois tudo o que não é isso é menos do que uma coisa que pode ser concebida. Mas isso não pode ser concebido de ti. Que bem, portanto, falta ao bem supremo, pelo qual todo bem é. Portanto, tu és justo, verdadeiro, bem-aventurado, e tudo o que é melhor ser do que não ser. Pois é melhor ser justo do que não justo. Melhor ser abençoado do que não abençoado. E também, da outra página aqui. Certamente, que és tu, Senhor? Que és tu? O que meu coração te conceberá ser? Certamente tu és vida, tu és sabedoria, tu és verdade, tu és bondade, tu és bem-aventurança, tu és eternidade e tu és todo verdadeiro bem. Muitos são esses atributos. Meu entendimento limitado não pode ver tantos de uma só vez, para que possa ser alegrado por todos de uma só vez. Como então, ó Senhor, és tu todas essas coisas? Eles são partes de ti, ou cada um deles é o todo que tu és? Pois tudo que é composto de partes não é totalmente um, mas é de alguma forma plural e diverso de si mesmo. E de fato ou em conceito é capaz de dissolução. Mas essas coisas são estranhas para ti, do que nada melhor pode ser concebido. Portanto, não há partes em ti, Senhor, nem és mais do que uma. Mas tu és tão verdadeiramente um ser unitário e tão idêntico a ti mesmo, que em nenhum aspecto tu és diferente de ti mesmo. Antes, tu és a própria unidade, indivível por qualquer concepção. Portanto, a vida e a sabedoria e o resto não são partes de ti, mas todos são um. E cada um destes é o todo, que tu és e que todos os outros são. Dessa forma, então, parece que você não tem partes, e que sua eternidade, que você é, não está em lugar algum, e nunca faz parte de você ou de sua eternidade. Mas em todos os lugares tu estás como um todo, e tua eternidade existe como um todo para sempre. Tá, então, obrigado pela paciência, mas eu li tudo aquilo para dizer, em resumo, é que essa doutrina de não ter nada que antedate Deus, né? O que exista de forma independente de Deus, isso não pode existir. Isso cria outros problemas para o cristão, né? Como lidar com a existência do pecado, ou do que chamamos de caos, né? Leva a outros problemas. Mas se nós não afirmarmos que de Deus vem tudo, e que ele é o único ser autossuficiente, e que tudo mesmo, tudo que existe depende dele. Se nós não afirmarmos isso, perdemos o nosso próprio conceito de Deus, certamente a ideia da soberania de Deus, e perdemos a criação ex nihilo. E assim, só complementando, muito bom o que o Jofre falou, e os textos que ele leu, mas complementando, a pergunta, quando é dita, lê para a gente de novo a pergunta, Daniel, por favor, no YouTube. Não seria esse o caos primordial e depois, com o pecado do homem, outro caos? Então, o próprio Jofre falou, não há uma criação a parte de Deus, e não há nada antes da criação. Então, se houver caos aí, trata-se da criação de Deus, da qual o mesmo texto vai dizer, e viu Deus que era bom. Como é que pode ser caótico aquilo que é bom? Aí sim nós começamos a entrar em jogo de palavra e definição, e é bem possível que toda essa resposta tão linda que damos, aqui o irmão possa dizer, não foi isso que eu quis dizer. E tá, tudo bem. Tudo bem. Pode Aí vencer. É verdade.
Aí vida que segue. Mas Sim. se a gente for pensar, porque Deus ele é bom, ele não há treva alguma, ele é essencialmente bom, e quando ele cria o mundo, o texto bíblico, que é a palavra da verdade, diz que ele viu que era bom. É. Ele passa a ver como mal após a queda, após o caos. Então, No tem mínimo, como podemos ser dizer... caótico que é bom. No mínimo, nós podemos dizer que quando nós usamos a palavra caos, e estamos fortemente numa tradição que usa o caos para falar do mal. Tá? Então, nós não Sim. estamos usando de aspecto moral. forma neutra. É, isso mesmo. Sim. Tanto como o mal moral, quanto a consequência desse mal moral no mundo que Deus criou, né? Esse é o caos. E, continuando sobre o caos, já emendando na segunda pergunta, no primeiro episódio o Geoffrey estava falando que não somente, digamos assim, agentes causam o caos, mas que também aqueles que pressupõem uma certa isenção, algo mais passivo, uma falta, né, de posicionamento, também contribuem para o caos. E aí uma pergunta que surgiu é se o Geoffrey estava falando sobre esse isentão partidário, se é uma questão meramente política, de você não escolher determinados partidos ou políticos. E não, né? Assim, eu entendo que o Brasil está numa luta pela sua própria existência e que partidos políticos entram nesse combate e na nossa conversa sobre essa luta. Então, eu entendo a razão pela qual esse pensamento entraria. Mas não, eu estava falando dos cristãos que se isentam do seu dever cristão. Né? Que é de ser um cristão público, forte. Eu lembro até do exemplo que o Geoffrey deu a respeito de estarem 3 homens num bar e de repente 2 homens começam a brigar e o terceiro homem vê a briga e não faz nada, não se mete. Que nisso ele estaria em pecado, quando o Senhor disse, a palavra do Senhor diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso peca, pecado da omissão. Ali você pode encontrar um isentão. Quando o isentão ele não intervém naquilo que precisa de intervenção para levar o reinado de Cristo, e no caso de uma briga entre dois, levar paz entre o conflito, você está se isentando de um problema, de uma função, de uma responsabilidade, inclusive como cristão. Ele usou essa ilustração, não é necessariamente uma questão partidária política. Agora, não falo em nome do Cristão Causa agora, falo por mim. É claro que a gente pode aplicar isso também à questão do voto político. Sim. Mas não foi, eu lembro que não foi essa a intenção do Geoffrey, não. E se a gente usou política no meio, foi como ilustração para sustentar aquilo que o Geoffrey já havia falado. Nós falamos muito de política e de cultura política nesse podcast, mas sem muitas especificidades. E tem uma razão por isso. A política é muito importante. E vai ter muitos cristãos que dizem que não é tão importante. Deus não liga na política. Não, Deus requer a justiça. Então, nós somos seres políticos. Mas também nós realmente cremos que a solução é Cristo e sua igreja. Isso que vai transformar a política. Né? Isso que vai transformar o Brasil. A verdade é que o Brasil vai se transformar antes que a sua política se transforme. Não que elas não possam interagir e o uso justo da política ajudar nisso, mas a realidade é que os corações dos brasileiros terão que se virar a Deus antes que a política mude. Amém. E o que acontece também, o que é interessante de tentar explicar para os isentões, possíveis isentões, é que a isenção acaba caindo naquele erro do segundo episódio, que é a ideia de haver uma neutralidade. Sim. É a pseudo-ideia de que, ao me isentar, eu vou estar num campo neutro, mas aí você se engana, porque ao se isentar você pode, como o João falou, estar contribuindo para esse caos, ou seja, você pode estar indo contra o próprio Cristo e aquilo que ele está fazendo. Exatamente por não ter um posicionamento, exatamente por você não defender aquilo que o seu Senhor defende. Né?
Sim. E a ilustração da briga num bar é boa porque introduz a possibilidade na ilustração de tomar um lado, de fazer algum julgamento e decidir, né? Se você está, olha, nós somos presbiterianos, né? Então podemos realmente dizer, se você está num bar com um amigo e um começa a brigar o outro, você pode muito bem, como cristão, decidir: esse cara está sendo um otário, ele é que está errado, eu vou parar ele. Sim. Né? E uma das coisas que entra nessa discussão, já que foi um episódio de perguntas, né? Eu comecei a pensar nas leituras que eu estou fazendo. Eu estou lendo esse livro agora, que a Trinitas lançou, Breve Manual de Evangelismo Estratégico, que é do Jim Wilson, era o pai do Douglas Wilson, né? Que é o meu pastor. E é princípios de guerra para usar no evangelismo. Então, ele fala em linhas de comunicação, ele fala em mobilidade, etc. Né? E no capítulo sobre defesa, ele fala sobre a defesa, mas enfatizando que não pode ficar sempre defendendo, que isso quer dizer que você está perdendo, que a defesa tem que virar em ataque. E no fim desse capítulo, ele fala de uma certa forma de ser cristão, que eu achei ótimo, e eu estou lendo esse livro com um jovem, então eu estava conversando com ele essa semana mesmo, que com certeza ele está crescendo uma igreja muito saudável e já viu muito disso. Essa atitude de que não atacar é uma virtude em si, como cristão, né? Então, no entanto, ele diz, ao que parece, na mente de muitos cristãos, uma posição defensiva na vida espiritual é considerada uma virtude e uma posição ofensiva um pecado. A defesa é associada à parte inocente, como se esperássemos que apenas os ímpios assumissem a ofensiva. Por essa razão, os virtuosos se orgulham de serem defensores, em vez de assumirem a ofensiva pela verdade, justiça, santidade e um poderoso testemunho pessoal. Isso às vezes resulta na situação patética dos virtuosos desfrutando da derrota. Nunca nos esqueçamos de que, sem uma eventual ofensiva, a defesa apenas antecipa a derrota final. A posição defensiva-ofensiva se aplica tanto a indivíduos quanto a grupos de cristãos. Você tem sido apenas um defensor contra o pecado e os pecadores? Talvez seja a hora de tomar um posicionamento firme. Uma postura defensiva-ofensiva. Portanto, permaneçam firmes e assim garantam sua segurança. Uau. Pensei no Brasil, cara. Sim. Ninguém, é óbvio, né? Ninguém vence só defendendo. É isso mesmo. E também a isenção, podemos concluir, anda de mãos dadas com a covardia. É engraçado que a gente vê isenção em tudo. Eu não sei como é que é em Moscow, Idaho, mas acho que Danilo e eu, num contexto do evangelho brasileiro, a gente pode citar exemplos de isenção, às vezes, da igreja local sobre questões teológicas. Eu não sou... Vou pegar aqui algo que já é bem banalizado. Eu não sou calvinista. Eu não sou nada, eu sou bíblico. Mas o calvinismo não é bíblico? Eu não tenho posição escatológica. Não tenho posição, eu sou bíblico. Não, mas qual que é o problema de você definir e resumir a sua interpretação com algum tipo de título? Né? Porque o título é para facilitar. Quando você diz eu sou pós-milenista, eu estou resumindo tudo que eu creio escatologicamente. É apenas isso, uma questão de idade. As pessoas, e é interessante que, geralmente, grupos muito facciosos é que se posicionam de forma tão isentona assim. Sim. Normalmente, aproveitando, grupos individualistas, facciosos, que não zelam por liturgia bíblica, nem pelo seu papel na sociedade, é que falam, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou cristão. Como se
Claro que o cristianismo ele não pode se enquadrar dentro da direita ou da esquerda, porque ele é supra-ideológico, mas quando a gente vai falar sobre candidatos políticos, vai ter aquele candidato do qual estará mais alinhado ou não com aquilo que nós defendemos representando o evangelho. Então, dizer que Bolsonaro e Lula estão tudo no mesmo balaio e que nenhum dos dois deveriam ser votados, porque nenhum dos dois estão um pouco próximos daquilo que nós cremos, é dar um tiro no pé. No mesmo caso, Biden e Trump. Não voto. Nenhum dos dois, é Jesus. É claro que é Jesus que transforma a nação. Sim. Mas a gente vai votar naquele que vai estar mais alinhado, mais próximo. Não quer dizer que ele está completamente assim, mas que está mais próximo daquilo que nós cremos. Mas não quer dizer que ele está alinhado a tudo que nós cremos. O Joffrey, se tiver que escolher entre o Biden, ele vai escolher o Trump, mas se você pedir para ele listar as discordâncias que ele tem com o Trump, ele vai listar. Não tenho dúvidas. Então, isso talvez é uma questão, o posicionamento não é ausência de ressalvas. Talvez o isentão ele pareça com o que o Evandro escreveu essa semana, o crente gente boa. Vou colocar o link aqui também para o pessoal poder, essa imagem que você quer ter, né, esse medo dos homens. Então não tem posicionamento. Exatamente, você não quer posicionar, às vezes romper algumas coisas. Outra coisa também que é característico é evitar conflito. Isso a gente percebe claramente, principalmente nos homens, né? Você tem essa tendência de evitar o conflito. Sim. E aí você prefere, então, não tomar um posicionamento, e aí você sai como isentão, e como bem leu o Joffrey, você acha que há virtude em ficar apenas à defensiva, enquanto, na verdade, você está sendo um covarde. É isso. E, assim, eu entendo que um cristão pode chegar legitimamente a ideia de que a estrutura política toda é corrupta, deve cair e eu não vou participar. Mas se você está fazendo isso, faça no ataque, né? E de forma coerente, né? Não só no discurso. Legal. Exatamente. Legal. Se você faz isso no discurso, mas ama passar pano para político A ou B, né? Vamos lá. E seguindo então para a terceira pergunta, é um tema, na verdade, um tópico subjacente nas nossas conversas desde o primeiro, que é a teonomismo. E pediram para a gente definir, então, o que é teonomia. Como vocês definiriam teonomia? Você tem bons advogados aqui no Brasil? É porque agora o bicho vai pegar. Agora eu sei que vai pegar fogo. A gente está começando com essa pergunta. Fica à vontade. Assim mesmo. O que é teonomia? Porque... A teonomia é a lei de Deus. Próximo. Ok, vamos para a próxima. Teonomia. Teo, né, vem de teos, que é Deus em grego. E nomia vem de nomos, que é lei. Teonomia vem de Deus. Teonomismo seria a aplicabilidade da lei de Deus na sociedade dos homens. E aí, agora, como isso é aplicado, tem que ver que tipo de teonomismo a gente está falando. Tem vários teonomismos, né? Agora todos vão concordar com a aplicação da lei de Deus na sociedade, que a lei dos homens ela deveria seguir o padrão dos princípios da lei de Deus, da lei moral. Se a gente puder usar no sentido um pouco mais elástico, todo cristão é teonomista. Todo cristão, como o artigo do Leithart, né? Todo cristão é teocrata. Então, a questão é a extensão dessa lei, a aplicabilidade dessa lei. Mas que todos defendem, porque todo cristão coerente, por exemplo, vai defender leis contra o aborto, leis contra o assassinato. E qual é a base dessa lei? É a lei moral de Deus, né? Então, ele defende uma certa teonomia. E isso levanta de novo o tema de se isentar, de estar na defesa ou no ataque, né? Porque é importante essa palavra que você levantou, Danilo, de coerência, né? Cada cristão coerente. Porque a nossa teologia mais moderna,
tem nos abstraído da criação, dos nossos deveres de domínio. Então, sim, cada cristão vai dizer que é contra o aborto, que não se deve abortar, mas muitos vão aprovar dessas leis e vão votar em favor dessas leis, por exemplo, enquanto estão em retirada, né? Acham que tudo vai desabar e que, no fim das contas, vão matar todos os bebês mesmo. Mas valeu a pena salvar esses 20. E se fosse verdade, eu até diria que sim, vale a pena salvar esses 20. O que é muito ruim é ver um esquadrão com tanques e canhões e metralhadoras recuando frente aos soldados do inimigo. Assim, nós temos as armas para entrar na batalha de verdade e lutar contra o aborto de verdade. Os que não querem, os que acham que estão sempre perdendo e estão na retirada, preferem pensar que fazer uma lei dessas é legal, mas não é um pensamento sistemático. Mas claro que é. Todo pensamento faz parte de uma cosmologia, né? Então, eu diria que existe sim uma ligação entre a fé e a teonomia e uma atitude otimista e a teonomia, que Deus pode nos dar vitórias, sem ter que desenvolver toda uma escatologia, um grande entendimento dessas coisas, a simples assim, fé otimista, que Deus dá vitórias. Assim que você crê isso, toda lei legisla moralidade, né? Toda lei é uma questão moral. Perfeito. E pegando esse gancho, o contrário de teonomia é autonomia. Então, se um cristão não for teonômico, ele é o quê? Ele é autônomo? De onde é que vem a moralidade dele? Então, o que o João falou, a teonomia não necessariamente ela está ligada a uma perspectiva escatológica e não necessariamente ela está ligada a um modelo político, público, teocrático. Cremos que vai chegar nisso, que o fim acaba sendo isso mesmo, mas não necessariamente o cristão que seja teonômico, ele vai defender isso de uma instância. Às vezes, há cristãos que não gostam do termo teonomia, normalmente cristãos que têm uma escatologia mais pessimista e que são contra o modelo político de teocracia, vão dizer que são contra a teonomia. Você vai conversar com eles a respeito da lei de Deus, você percebe que, por serem cristãos, eles creem na teonomia, porque eles seguem a lei de Deus. Só uma pessoa ímpia ou muito imatura na fé não vai conseguir compreender ou concordar que a lei de Deus é boa. Sim. E se a sociedade seguisse, ela estaria bem. Ela estaria bem. Qualquer cristão, um cristão que vai questionar um ateu, o ateu que crê na autonomia, o ateu que segue o Estado moderno, o ateu naturalista, um ateu materialista, você vai questionar a ele a questão da moral. De onde é que vem a moral? Ela não pode vir de você, não pode vir do Estado. Quem comanda o Estado? Então a gente vai chegar no Senhor. E como é que nós conhecemos a moral divina? Pela lei de Deus, cumprida em Cristo. Então, a teonomia ela está intimamente ligada ao Evangelho, intimamente ligada à fé cristã. E você usou alguns vocabulários que eu acho legal ressaltar. Primeiro, ressaltar como você combinou teonomia ou contrastou, né? Teonomia com autonomia. Então, só para todo mundo, para a audiência entender o que você fez aí, né? Se teonomia é lei de Deus, quem é autônomo é uma lei por si mesmo, né? Então, isso volta para a ideia de dependência de Deus, né? Na primeira pergunta. Então, nenhum cristão pode se afirmar ser autônomo, nem que a lei seja autônoma. A lei não é uma lei por si mesma. Não existe neutralidade, né? A outra palavra para levantar é a palavra teocracia, né? Que eu vou apenas dizer, vamos pensar novamente na etimologia e definição estrita dessa palavra. O que você, na audiência, entende por teocracia não é teocracia. Uhum. Teocracia
é Deus estar ao mando. Tá? Teocracia não é o que você imagina com o sacerdote no palácio central. Isso não é teocracia. Teocracia é uma sociedade com Deus ao mando. Perfeito. E é interessante, às vezes as pessoas vão vão falar sobre a transição alguns pastores fazem isso às vezes, a transição de juízes para o reinado de Saul, e vão falar, antes era uma teocracia, agora é uma monarquia. Não, calma, então o reinado de Davi depois de Saul não foi uma teocracia? Saul, apesar de seus pecados finais, não foi uma teocracia? Salomão não foi uma teocracia? Então, o que é uma teocracia? É um governo submetido ao senhorio de Cristo. Mas amamos citar a frase do Caio, e embora a gente goste muito do Caio, ame citar o Caio, ele entenda que haja ótimo proveito do neocalvinismo holandês, apesar disso tudo, ele não cria num modelo de governo teocrático como nós aqui do Cristocraus, muito pelo contrário, mas se a gente for levar o que ele mesmo disse a sério, ou se ele mesmo levasse aquilo que ele mesmo disse a sério até últimas instâncias, que não há um centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame é meu, se o Kuyper tivesse levado isso à última instância e a sério como ele tanto defendia, ele também ia ter que falar, olha, não há outra solução a não ser a teocracia. E o povo teria concordado, né? Essa é uma parte importante. Não vai ser uma coisa imposta. Quando o evangelho se espalhar, é isso que vai acontecer, né? O aborto não vai ser protegido de forma alguma, entre muitas outras mudanças, né? Porque é isso Amém. que o povo vai querer agradar a Deus e viver bem. E é de baixo para cima. O Doug Wilson fala isso. Se os não teonomistas fossem pelo menos caipirianos, já seria uma grande diferença, né? Mas aí já praticamente... Os caipirianos de hoje em dia aprenderam caipe com alguns institutos por aí, né? Não tem nada de caipirianismo. Mas assim, se a gente for para pegar aquilo que o próprio Doug Wilson fala, essa teocracia, ou melhor, essa teonomia na sociedade, ela vem de baixo para cima. Não é uma imposição do Estado para a igreja. Ela vem do Estado para a sociedade. Então, quando a igreja faz o seu papel e ela expande o reino de Deus no mundo, consequentemente o reino de Deus ele vai transformando a sociedade. O próprio Peter Leithart, no livro... Gente, caramba, a gente leu esse livro há pouco tempo. Aquele livro lá? Visão Teopolitana. É a idade, tá, gente? É a idade. Oxe. É o mais novo entre nós. Não, tá complicado. Aí o Leithart mesmo fala que a igreja ela é a prefiguração da cidade de Deus que desce. E o papel da igreja é construir a cidade de Deus em meio à cidade dos homens. Então, quando a igreja ela se reúne para ter com o Senhor, quando o Senhor convoca ela, purifica ela, consagra, comunga com ela e envia ela de volta para o mundo, para levar para o mundo que ela recebeu do céu, para que se cumpra então a oração do Senhor que diz: faça a tua vontade na terra como no céu. Ela está levando o reino de Deus com uma proclamação do Evangelho. Boas novas essa que são a declaração de que Cristo reina, de que as nações são dele por herança, que ele está reinando até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés, e que por isso ele enviou os apóstolos e a sua igreja para irem por todo mundo, discipularem e batizarem as nações. Então Deus ele chama a sua cidade celestial, ele chama o Monte Sião, ele chama a Nova Jerusalém, que somos nós, a povoar a cidade dos homens. Então, quando a igreja tem filhos, ela tem filhos da aliança. Quando ela discipula a sociedade, quando ela está evangelizando, ela está tendo filhos da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aí que já vai entrar a nossa esperança ousada e pós-milenista, de que toda a terra se encherá da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar, porque Deus prometeu isso a Abraão. De ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso se cumpre em Jesus. Então, nenhuma teocracia diz respeito a uma lei do império, onde o rei ou a monarquia
parlamento vai estabelecer, ou você é cristão, ou você morre. Não, uma teocracia, ela é reconhecida publicamente quando a sociedade ela já é cristã, certo? Então, vamos pegar, por exemplo, quando Constantino se converte. A igreja não impôs nada a Constantino. Constantino converte, muitas pessoas estavam convertendo ao seu cristianismo, então Constantino reconhece publicamente a igreja. Então, a teocracia ela não é imposta, ela é reconhecida. E até a verdade é que com a conversão de Constantino se reconhece o que já tinha acontecido. A imposição era da perseguição e do paganismo em cima do povo, né? Que isso, maior parte, já tinha se convertido. Antes de avançar desse tema e mudar para a próxima pergunta, vale, eu acho, mencionar que nós estamos usando teonomia de uma forma mais generosa do que alguns que se chamam teonomistas usariam. Existe, com certeza, um povo mais, digamos que, estritamente entusiásticos sobre o uso do tema. E eu não quero entrar tanto nos detalhes disso, mas se você encontra alguém que se define, antes de mais nada, como um teonomista, é provável que não concorde conosco em tudo. Mas o que concordará é que a lei de Deus, assim como o conhecimento de Deus, vai cobrir a terra. Pegando também o gancho do Joffre, acho que somos muito mais eclesiocêntricos. Nossa visão de teocracia e de teonomia é muito mais eclesiocêntrica, ou seja, eclesia, igreja, centro, de centro, de uma sociedade que flui de uma cultura que vem da igreja, que vem da mesa de Cristo, como modelo de sociedade divina para a cidade dos homens, do que uma posição de reconstrução por uma militância política do parlamento. A gente entende que houveram movimentos assim nos Estados Unidos, com os próprios reconstrucionistas, que foram muito diversos, que tiveram seu valor. Eu não falei que eu não queria entrar em tudo isso? Não, é porque para não falar que a gente está pisando nos caras, eles tiveram seu valor. Ah, não, que isso. Mas a gente acredita que passaram do ponto. Passaram do ponto, que não é esse a teocracia vem da liturgia, começa no culto, não começa no parlamento. O próprio Rich Lusk ele fala sobre isso. A visão de Ezequiel, daquelas águas que fluem para as nações, ela não vem da Casa Branca, né? Ela vem da igreja, ela vem do templo. Então, essa é a nossa ênfase, uma ênfase mais eclesiocêntrica e não uma ênfase de nacionalismo cristão, reconstrução e por aí vai. Vamos lá, então. A pergunta que corresponde ao nosso... O jogo que eu não queria entrar. Mas é bom falar. A gente podia até fazer um episódio, assim, mas assim, uma ideia. Eu preferi deixar. Vamos fazer uma temporada só de teonomia. Uma temporada de teonomia. Daqui uns 3 anos, deixa a gente ter mais. Calma, a gente chama uma galera boa também para. Olha, a gente então passou já pelos episódios e o último, eu queria que a gente falasse um pouco, diante do tema da teonomia, falasse um pouco sobre a relação do Estado e Igreja. Eu acho que existe um equívoco aí, porque confundem e acham que defender que o Estado, né, seja regido pela lei de Deus de alguma forma a Igreja mandar no Estado. Né? E outro problema que está conectado com o que a gente já falou, que é o mito da neutralidade, é a ideia do Estado laico e a laicidade como a religião do Estado, né, praticamente. Então, o que a gente poderia falar aí para finalizar então o episódio sobre a relação de Igreja e Estado? Bem, eu já mencionei que a visão de teocracia, assim, se uma pessoa preferir não usar essa palavra, eu não tenho problema com isso. Sendo que esse irmão está ao meu lado,
né, proclamando o evangelho e lutando no exército de Cristo comigo. Mas assim, essa visão não é de ter um sacerdote no palácio, no palácio do presidente, né? Nem é ter um senador pregando, né, assim, no púlpito. Nunca lembro. Então, assim, a igreja tem o seu dever, a sua esfera de soberania e influência, e o Estado tem o seu. E não que, assim, nunca se tocam, mas, assim, para mim a visão positiva é que todo mundo está muito ocupado com o seu próprio trabalho, né? Assim, é difícil dirigir uma igreja, é difícil dirigir uma sociedade civil, e se está todo mundo fazendo o seu trabalho em nome de Cristo, essas coisas não vão interferir um com o outro. Agora, isso não quer dizer que não conversam. Então, sem ter uma autoridade formal no Estado, um pastor deve estar muito disposto a dizer: isso é pecado. E se nós estássemos um pouco mais organizados, até chegar a dizer: você está excomungado, até se arrepender. Né? Assim, isso para mim é conversa, né? Quando você vir para a igreja, nós vamos te receber como um ímpio, porque você está, sei lá, fazendo advocacia vamos ficar com o aborto, né? Que é muito claro isso. Se você defende o aborto, se você entrar na igreja, vai ser como um ímpio. Aqui onde a nossa soberania rege, a da igreja, nós temos essas chaves e é isso, né? Então não é que não haja nenhum efeito um no outro, né? Mas isso é bem diferente de ter soberanias em conflito ou de um estar soberano sobre o outro. Perfeito. Queria também pegar um exemplo, lembra quando o Serveto é morto, né, com pena de morte, penalizado com pena de morte, e geralmente culpam João Calvino e a Igreja de Genebra, a Catedral de São Pedro, pela morte de Serveto. Se Calvino fosse o culpado por isso não mudaria nada em nossa visão sobre ele, porque homens de Deus na história, não é porque eles foram homens de Deus que a gente vai concordar com todas as atitudes que eles tiveram. Até essa questão da pena de morte para hereges, ela é muito discutida, a gente não entra aqui nesse mérito, mas é interessante que não foi o Conselho Eclesiástico de Genebra, que no caso era o Conselho de Presbíteros da Catedral de São Pedro, que cuidou da pena de morte de Serveto. Quem cuidou da pena de morte de Serveto foi o Conselho Magisterial. Nos nossos dias atuais, no mundo moderno, foi o Estado. Não existia esse conceito de Estado ainda, pela pré-iluminista, mas foram os governantes. E a igreja não poderia nem sequer se meter, porque Calvino, por ser francês, ele não era cidadão suíço, então ele não tinha nem voz no Conselho Magisterial de Genebra. E também a gente ia ver aqui de forma, vou fazer anacronismo aqui, tá, gente? Mas um princípio da soberania das esferas. Dois conceitos: Conselho Eclesiástico, Conselho Magisterial. Um conselho não manda no outro. O Conselho Magisterial aqui, que no caso era Genebra, de Suíça francesa, diz respeito ao governo público, governo da cidade, né? O governo das cidades, o governo eclesiástico, o governo da igreja. Um governo não manda no outro. Então, quando a gente pega aqui a soberania das esferas, e é importante ressaltar aquilo que o João, o Danilo e eu te tem falado aqui, a soberania delas não é uma soberania autônoma, que é Deus, da sua soberania, que lhes deu funções soberanas. O que são essas funções soberanas? É a função que cada esfera tem, certo? Então, qual que é a função de quem tem a função de penalizar o criminoso? O Estado. Quem tem a função de colocar ordem na sociedade? É o Estado. Quem tem a função de garantir e legitimizar a liberdade de ir e vir? É o Estado.
Quem tem a função de poder resguardar o indivíduo e poder lhe conceder direito, até de indenização e tudo mais? O Estado. Então, a igreja não manda nisso. Agora, a igreja, como uma cidade de Deus no meio da cidade dos homens, ela é a base da sociedade. Ela tem que povoar a sociedade. E uma sociedade povoada pela igreja será uma sociedade cristã. E quem compõe o Estado? Habitantes da sociedade. O Estado não é uma entidade ontológica. O Estado ele não subsiste sozinho. O Estado ele é formado por um coletivo de pessoas que vem da sociedade, uma outra esfera. E a sociedade ela deve ser cristianizada pela propagação do evangelho, por uma cultura do céu que adentra na terra. Então, a igreja não manda no Estado, o Estado não manda na igreja. Se um evangélico, por exemplo, ele defende leis onde o Estado pode regulamentar a igreja, como o caso da China, volta e meia eu tenho colegas que falam a China não persegue o cristianismo. Lá o cristianismo tem liberdade. Não tem. As igrejas lá que têm liberdade diante do Estado, liberdade entre aspas, é porque elas são regulamentadas pelo Estado. O Estado diz que elas podem ou não podem ensinar, podem ou não podem pregar, podem ou não podem fazer. O Estado que faz isso, ele não está cumprindo a sua função estabelecida por Deus, ele está querendo ser Deus. Tanto é que as igrejas que não se submetem lá à regulamentação do Estado, por estarem sendo bíblicas, elas são perseguidas. Então, a gente crê que há uma separação, isso é bíblico, o Estado e a igreja não são o mesmo órgão, a mesma sociedade, a mesma esfera, mas isso também não significa que o Estado ele não vá defender a igreja. A própria Confissão de Fé de Westminster diz que é papel dos magistrados defenderem a verdadeira religião. Quando Constantino ele convoca o Concílio de Nicéia, ele está fazendo isso em prol da igreja, em prol da unidade da igreja. Todos os pastores se reunissem e discutissem, e foi o concílio mais importante da história da igreja. E uma vez que Deus prometeu a Abraão, abençoaria os que te abençoarem e amaldiçoaria os que te abençoarem, isso se aplica a Israel, que se cumpre em Cristo e que se estende a nós. Um governo humano que abençoa a igreja será abençoado. Um governo que persegue a igreja será destruído. Cristo se vingará dele. Eu acho bem interessante, e até levantando essa ideia de Serveto, né, e Calvino, detalhe, eles tentaram mandar o Serveto embora muitas vezes, né? O cara insistia, mas isso é um detalhe. E foi o Estado mesmo. Mas as pessoas imaginam, e eu acho que muito disso é a imaginação histórica romano-católica, principalmente. O Calvino estava ao mando, porque ele era a pessoa mais famosa lá, né? E nós impomos o romanismo daquela época na cena. E é isso mesmo que os nossos contemporâneos fazem, se conversamos sobre isso. Sim, o Estado tem ultrapassado seu limite. No passado, a igreja também tem feito a mesma coisa. Mas você vê que ela passa do limite. Então, eu vejo que a corrupção da igreja romana realmente começou com o Papa Bonifácio, que, assim, ele fez uma declaração, um bulado, talvez se chame em português, sei lá. Mas basicamente declarou para os reis que se eles não obedecessem ao Papa em questões civis, que eles seriam excomungados, né? O unam sanctam. Então, assim, ele queria um poder do Estado. Aí, quando chegou a época da Reforma, o Erasmo podia escrever um livro de sátira, zombando de um papa que montava exércitos e saía para conquistar estados, né? Isso é sair do que a igreja deve fazer. Isso pode existir, mas não é uma consequência desse pensamento dos deveres e da soberania de cada esfera, né? Pode ter pecado? Pode. Tem que assim, colocar limites em todas as instituições e esferas? Tem, claro. Existe fealdade e infidelidade. Mas isso não quer dizer que não seja a realidade, né?
Excelente, meus amigos. Respondemos as 4 perguntas. Agora o Cid Últimas pegou considerações? fogo. Agora nem tem mais como voltar atrás, tá gravado. O último episódio. Agora o Cid pegou fogo. Ótimo. Aí a gente vai ter que decidir no tema para o próximo episódio, né? Isso está sendo conversado para a audiência. Estamos decidindo. Eu até diria que com a nossa vasta audiência, a nossa enorme audiência. Põe nos comentários aí se tem algum tema que seria interessante fazer alguns episódios sobre esse tema. Nós já estamos em conversa, mas talvez você poderia contribuir dessa forma. Sim. Legal. E também pensamos em convidar algumas pessoas para a próxima temporada, para a gente poder entrevistar. Então, que Deus nos abençoe nessa empreitada. Amém. Amém. Excelente, então. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Até o próximo episódio. E lembre-se, Cristo é Rei ou tudo se desmorona. Salve, amigos do Rei. Amém. Salve. É Cristo ou é caos?